Olá, amigos do Papo N1, muito boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos a mais um programa, que hoje a gente recebe César Galvão, que foi repórter da Globo São Paulo durante 24 anos e que mais recentemente foi demitido pela emissora, mas que tem muita história para contar nesse período que ele passou na TV Globo e também de antes de entrar na TV Globo, não é, César? Muito boa noite e seja muito bem-vindo. Olá, Pedro, boa noite a todos. Sim, antes de eu entrar na Globo, eu passei por outras emissoras, pelo rádio, que eu sempre gostei. Eu comecei em 89, ainda estudando, fazendo faculdade de jornalismo. Eu passei pela primeira rádio, o primeiro jornal impresso. Acompanhei toda essa mudança de tecnologia de impressão de jornal. Pra você ter ideia, quando eu entrei no primeiro jornal, ainda era linotipo. Acho que muitos nem sabem o que é isso. É a composição de letrinhas por placas de chumbo, que depois imprimem o jornal. Depois disso passou pelo nylon print, que era a impressão dos textos numa placa de nylon. Aí foi para o offset, que é usado até hoje nos jornais. E a mesma coisa aconteceu com o rádio e com a televisão. Eu passei por uma grande transição de tecnologia. Foi bem interessante, bem legal. Você acompanhou a evolução do jornalismo, né, César? Exatamente. Aqui na pesquisa que eu fiz, você chegou numa época a ter 3 empregos, né? Sim, foi a época que eu entrei na carreira. Da sua carreira. Exato. Você cursou comunicação social na Universidade de Mogi das Cruzes, né? Aí o seu primeiro emprego foi no Diário de Suzano. Isso. Aí você, junto com o Diário de Suzano, passou a escrever para um jornal quinzenal e também trabalhar num outro turno numa rádio local. 3 empregos assim, de uma vez, né? Nesse meio tempo, quando eu trabalhava só no primeiro jornal, que era o Jornal Diário, o Diário de Suzano, um colega que também trabalhava comigo, fazia 2 empregos, ele apresentava um programa na Rádio Metropolitana de Mogi das Cruzes. Num certo dia, esse colega passou mal e não podia apresentar o programa. E não tinha quem fizesse um programa de 3 horas à tarde na rádio, que era uma rádio de cidade pequena, então não tinha uma reserva técnica de pessoas ali. O diretor da rádio me ligou a pedido do próprio apresentador, falou, liga para o César, vê se ele pode quebrar o galho e correr aqui e apresentar o programa. Fui lá, era um estúdio bem antigo ainda, fita de rolo que você tinha que movimentar para dar o play e o rec. Enfim, apresentei o programa. Esse colega acabou ficando internado, teve que ser afastado, e eu fiquei apresentando o programa dele por 6 meses. Nesse meio tempo apareceu o jornal quinzenal, que era de Mogi das Cruzes também, era lá o que eu estudava, né? Aí eu passei a trabalhar no jornal diário, fazer matérias para o jornal quinzenal, e à tarde correr para apresentar o programa na rádio ainda. Então, eu trabalhava mais ou menos ali das 6, 7 da manhã até umas 8, 9 da noite, todo dia. É uma jornada bem puxada, né? E ainda tinha faculdade. Conciliar com faculdade. Eu que sou universitário, eu entendo o seu lado, entendo como é que é. Mas se não for assim, você também não aprende, viu? É puxado, mas assim, isso me deu uma bagagem muito grande de trabalhar como repórter, como descobrir fatos, descobrir pautas, histórias. Você aprende a ser mais autônomo nesse trabalho. Sim, um monte de gente fala, o rádio é uma escola muito boa. É uma escola primordial assim, na carreira de um jornalista. Eu fiz faculdade pensando em rádio, inclusive. Eu sempre adorei o radiojornalismo. Entrei na rádio, na primeira rádio, que era uma rádio pequena. Fui parar na CBN, meio que numa fase bem complicada, porque teve uma fase em que o jornal quinzenal ele passou a jornal semanal. E me tirou do jornal diário. Então eu passei a trabalhar em 2 empregos novamente. No jornal semanal e na rádio. Certo dia eu cheguei para trabalhar no jornal, ele estava fechado. O jornal tinha falido. Aí eu falei, e agora, né? Fui para a rádio, o jornal faliu de manhã. Aquele colega que era o apresentador da Metropolitana de Mogi, ele já estava no Sistema Globo de Rádio, que era a antiga Rádio Excelsior ainda. E estava sendo transformada em Rádio CBN, que hoje todo mundo conhece. Me chamou lá, eu fiz um teste. No dia seguinte, eu estava trabalhando na CBN. Ela tinha só 10 dias de vida. Tinha acabado de ser criada, lançada e ido ao ar. Aí eu fui trabalhar, larguei a rádio de Mogi, larguei o jornal que tinha falido e fui trabalhar na CBN. A CBN foi em 91, né?
Foi em 91, outubro de 91. E aí que você falou, a rádio é uma bagagem enorme, e é realmente, porque o rádio você trabalha praticamente sozinho. Na rua, por exemplo, o trabalho do repórter de rádio é ele e o motorista do carro. Quando tem, porque hoje as rádios, inclusive, muitas delas, o repórter próprio é quem dirige. E você aprende a apurar, você aprende o improviso para entrar no ar, você aprende a detectar informação que possa mexer com a vida de quem está ouvindo o rádio, por exemplo, em casa, no trabalho, no carro, durante o caminho ali, o trajeto entre a casa e a escola, a casa e a faculdade, a casa e o trabalho. Então você se torna o companheiro das pessoas. Então você aprende que você precisa descrever toda aquela situação que você está observando ali, para que a pessoa se sinta dentro ali do fato, que ela se sinta dentro da notícia. Então o rádio é uma bagagem enorme para um jornalista. Sim, outros entrevistados aqui do Papo que começaram também no rádio, eu sempre toco nesse mesmo ponto, que o rádio te dá uma bagagem muito, muito grande para quando você faz a migração rádio-TV. Porque no rádio você não tem um público te assistindo, o público só está te ouvindo. Então você precisa transcrever aquilo que está acontecendo para o público que está ouvindo no imaginário conseguir entender do que se trata, o que está se passando naquele local que o repórter está retratando, né? E também fala sobre essa questão que você falou, do improviso, né? De conseguir ficar muitas horas sem gaguejar, sem fazer pausas muito longas, né? Uhum. E quando você faz essa migração para a TV, você já tem essa bagagem do rádio, né? E já te faz se sair um pouco na frente, né? Mas você começou na CBN fazendo programa noturno, né? Comecei trabalhando das 5 à meia-noite. Era um horário que não é o melhor horário do rádio. O horário do rádio melhor é o horário da manhã, que a gente chama de horário nobre, né? Principalmente a partir das 6 da manhã até umas 9, 10, que tem muita gente ouvindo. Só que também eu fazia a volta das pessoas para casa, porque eu trabalhava das 5 à meia-noite. Os programas os jornais começavam às 5, tinha jornal até às 7, depois tinha a Voz do Brasil, um outro jornal, um outro programa a partir das 8, 9 horas. Então, tinha interação. Você não tinha um público da manhã, que era um público muito maior, mas havia interação completamente. Quando você fala da transição também do rádio para a TV, os dois veículos meio que se conflitam para o repórter. Porque o rádio, como eu te disse, você é obrigado a descrever completamente o que você está vendo ali. É a forma de você colocar a pessoa naquele cenário que ela não está vendo, que ela está só ouvindo. A TV, a informação, a narração, ela compete com a imagem. Então, o repórter, a única coisa que ele precisa aprender, que eu tive que aprender, é que a imagem falava também como informação. Era metade da informação. A outra metade era a descrição, era o que eu contava ali para as pessoas. É uma fase de adaptação, é a fase aquela coisa de você ter que olhar para a câmera. Porque no rádio, se você quiser entrar de braço cruzado, com os braços para o alto, de ponta cabeça, plantando bananeira, ninguém vai ver. Você vai entrar quando se sentir mais à vontade. Na TV não, na TV você tem que ficar olhando aqui para a câmera, fixar o olho nela, porque ali você está olhando para o público que está se assistindo. Então, você tem que fixar. E para quem veio do rádio, ficar encarando a câmera é bem complicado na primeira fase. Passei ali uns 2 meses de adaptação, depois eu fui me soltando tudo, usando as técnicas de rádio para entrar ao vivo, que isso facilitou muito. É uma coisa que de quem nasceu na TV não tem essa facilidade. Tem muita gente que nasceu ali, começou já trabalhando na TV, aprende a decorar texto. E quem vem do rádio, não. Quem vem do rádio monta um roteiro mental, né? O que você vai falar, o quanto tempo você vai gastar, e vai improvisando. A informação fica mais natural. Sim, ainda nos seus tempos de CBN, nos anos de 1992, você cobriu o impeachment do Fernando Collor de Mello, né? E como que foi cobrir o primeiro impeachment da história da democracia, da recente democracia brasileira, né? E você ficar de plantão na porta da Polícia Federal, depois no Instituto do Coração, que a secretária dele ficou internada. Como que foi cobrir o impeachment do Collor em 92? Olha, foram aproximadamente 10 meses de cobertura. Uma cobertura bem intensa. Por quê? Porque primeiro veio a investigação.
uma boa parte da investigação era feita pela Polícia Federal em São Paulo. Inclusive, ficava naquele prédio que desabou ali na rua Antônio de Godoy com a Avenida Rio Branco. Era lá que um batalhão de repórteres ficava. E ali a gente acompanhava toda a investigação, tinha aquela disputa para conseguir uma informação de fontes, porque era um caso muito difícil, claro, envolvia um presidente da República, nem todos os policiais, os delegados davam informação, você tinha que ali convencer a que soltasse algo que você pudesse transformar em reportagem, em matéria. Depois veio o processo de impeachment, que já era uma coisa lá de Brasília, mas que movimentava praticamente toda a sociedade. Você tem uma cidade de São Paulo com 12 milhões de pessoas, imagina uma parte desses 12 milhões de pessoas indo para o Vale do Anhangabaú para fazer um protesto, ir para a Praça da Sé para fazer protesto, fazer passeatas pela Consolação, pela Avenida Paulista, pela Praça da República. Então, ali eu aprendi a trabalhar no meio de multidões. E o protesto final do Anhangabaú, que foi um pouquinho antes do impeachment do Collor, naquela época se falava em 1 milhão de pessoas no Vale do Anhangabaú. Não sei se esse número até hoje eu não sei se esse número é real, se é possível colocar 1 milhão de pessoas no Vale do Anhangabaú, mas era muita gente. E ali para o repórter é aquela nítida impressão, olha, pela primeira vez eu estou participando da história do Brasil. Você está narrando a história ao vivo, né? Sim, entrando para a história. Você está lá narrando ela. Exatamente. Então, é uma baita de responsabilidade, né? Porque o impeachment do Collor marca a história do Brasil até hoje, depois do que? 92? Nós temos aí 30 anos, 31 anos. 31 anos vai fazer, né? Uhum. Então, 3 décadas se passaram e é um fato que marca ainda a história da República Brasileira, que está presente nos livros de história. Então, você participou e narrou a história ao vivo. E até hoje eu tenho a nítida imagem daquela multidão no Vale do Anhangabaú. Parece que eu estou lá agora. Lembro de todos os detalhes ali de como que era, a quantidade de bandeiras, as caras pintadas. Muitos estudantes naquela época se preocupavam bastante com a questão política brasileira. Então, assim, eu tenho aquela imagem na mente até hoje. Marcou sua vida, né? Tanto pessoal quanto profissional. Tanto do César César cidadão, como qualquer outro, quanto do César jornalista, né? Tinha que diferenciar bem, claro. O César jornalista é o César que está lá para dar informação de forma imparcial. E o César cidadão é o César que queria estar lá no meio da multidão, mas que não podia estar porque ele tinha que dar informação para quem não estava ali e acompanhava pelos meios eletrônicos, pela imprensa. Sim. E já em 96 ainda, pela CBN, você cobriu a tragédia com o avião da TAM em Congonhas, né, que vitimou 99 pessoas. Sim. E também, você vê, no mesmo dia, você fazia a cobertura da rebelião no pavilhão do presídio do Carandiru. Aconteceu no mesmo dia. Aí como é que foi você sair do Carandiru e ir para Congonhas? Como que foi esse dia, mais especificamente? Porque acredito que foi um dia muito agitado, fora do normal, inclusive. Foi um dia, a gente pode dizer que foi um dos dias mais longos de coberturas da minha carreira. Por quê? De novo, eu estava trabalhando em 2 empregos. Em 93, eu já trabalhava na CBN desde 91, dois profissionais, um editor e um produtor, me indicaram na TV Manchete. Eu fui chamado lá, não tinha pretensão nenhuma de trabalhar em TV, mas fui chamado lá, fiz um teste e eles queriam colocar no ar. De novo, o César estava trabalhando em 2 empregos. Então eu trabalhava de manhã na CBN, das 6 da manhã até 1 da tarde, e das 2 até as 9 na TV Manchete. Naquele dia, eu estava dentro do Carandiru. O Carandiru, naquela época, tinha 6 mil presos, e tinha uma rebelião no pavilhão 4, que era um pavilhão chamado de seguro. Estava a imprensa inteira lá. Havia uma negociação que durou a noite toda. Num certo momento, por volta das 6h30, 7 da manhã, os presos pediram que a imprensa se aproximassem porque eles iam se render. Quando a imprensa se aproximou, eles ameaçaram pegar alguns jornalistas e levar para dentro do presídio, fazer jornalistas reféns. A polícia interveio, claro, não impediu. A rebelião foi retomada, só que aí, por volta de
8, se eu não me engano, 8 e pouco, caiu o avião da TAM no Jabaquara. Ele passou por cima de uma escola e caiu numa rua logo depois do aeroporto. Aquela notícia se espalhou muito rapidamente. Pode ser uma coincidência, mas eu acho que os próprios presos perceberam ali que a audiência da rebelião tinha acabado, que ninguém mais queria saber de uma rebelião com a queda de um avião em plena cidade de São Paulo. A rebelião terminou por volta das 9 da manhã, eu peguei o carro, de lá fui direto ao Jabaquara. Quando eu cheguei lá, ainda tinha fogo na rua, porque vazou o combustível do avião e a rua pegava fogo. Aí eu descrevia toda aquela situação para o rádio. Ali mesmo eu troquei de veículo, quando foi 1 da tarde, eu deixei a cobertura pela CBN e assumi a cobertura pela TV Manchete. E o meu papel ali era fazer ao vivo. Eu fiquei 4h30 ao vivo, na entrada da rua, mais exatamente em cima de um comércio que tinha uma sacada, onde tinha caído um pedaço de uma turbina, um pedaço de uma asa. Então eu descrevia toda a situação. Estava eu, um cinegrafista e um produtor que descia, pegava informações, subia, falava com as autoridades, porque eu estava lá com fio, né? Naquela época não tinha microfone sem fio, não tinha câmera sem fio. Então eu ficava meio que limitado ali. Mas aquele dia eu fiquei narrando das 2h30, 3h, até 10h da noite. Foi o primeiro acidente aéreo que eu cobri. Nossa, então... eu fico tentando imaginar como você se deparou com esse ambiente do acidente da TAM. Eu aprendi com esse tipo de cobertura, que é uma cobertura muito complicada, porque é um acidente aéreo, uma coisa inesperada, que atinge muita gente ao mesmo tempo. Você vê, tinha casas ali que foram atingidas, pessoas que nunca tinham voado e morreram por causa de um avião. E o cenário era um cenário de destruição. Então, esse acidente da TAM foi um dos fatos que me ensinaram a chegar no local onde eu ia cobrir um fato, uma tragédia, olhar em volta, olhar em tudo que está acontecendo, buscar detalhes do que está acontecendo naquele cenário de tragédia, para poder concatenar as ideias e transformar aquilo em notícia. Aquilo é um aprendizado para um repórter, que ele aprende a identificar os símbolos ali, o que realmente é notícia, o que não é, o que ele pode dizer, o que ele pode chocar muitas pessoas em casa. Então ele aprende a juntar e a filtrar o que ele pode transmitir como notícia. E também você, quando você estava na CBN, você foi para a Manchete, isso lá pelos anos de 94, né? E também tem uma diferença nas equipes, que a equipe do rádio é uma e a equipe da TV já envolve mais pessoas, né? Como foi para você, trabalhando em 2 veículos diferentes, um radiofônico, outro televisivo, lidar com essa diferença de equipe para cobrir os fatos do dia a dia? Como eu te disse, o rádio você trabalha sozinho, no máximo com o motorista. Naquela época, uma equipe de TV tinha o repórter, o cinegrafista, o operador de VT, porque as câmeras eram num formato diferente do que são hoje, e o motorista, eram 4 pessoas. Você depende daquelas 4 pessoas para transformar tudo em notícia. O bom para mim é que eu saía do rádio ali, eu narrava bastante pelo rádio e fazia vivos para a TV. E no vivo você pode exagerar um pouquinho na descrição do que você está vendo. Isso foi muito positivo. Foi o que aconteceu no dia desse acidente com a TAM. Eu descrevia todo aquele cenário que eu vi ali, ao vivo, para a TV Manchete. Sim, e em 99 você foi para a Globo, né? Onde você ficou até esse ano, 2023, foram 24 anos, né? E nos primeiros anos você ficava mais para os jornais locais de São Paulo, né? Bom Dia São Paulo Já, o SPTV segunda edição, né? E ficava na editoria de cidade. Lá nos anos, finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, como era cobrir a cidade de São Paulo comparado com o que ela é hoje, atualmente? Bom, a cidade tinha menos transporte, tinha menos opções de cultura, tinha muitos problemas de infraestrutura. Então, para onde você olhava na cidade naquela época, você identificava um problema. Era um problema no asfalto, um problema na tubulação de esgoto, um problema no ponto de ônibus que estava quebrado, o ônibus que atrasava, o metrô que parava, o metrô que não chegava até onde as pessoas queriam ir. Elas tinham que fazer
uma dezena de integrações ali para poder chegar onde queriam chegar. Era uma outra realidade, muito mais difícil para quem viveu naquela época. Então, para você diferenciar do que é hoje para aquela época, é o nível de dificuldade que as pessoas encontram hoje para se locomover. Hoje é muito mais fácil se locomover, apesar de todos os problemas que a gente vê aí no metrô, quase todos os dias, né? Você tem opção de locomoção. Naquela época, eram muito menores. Sim, exatamente. Até hoje, quando tem problema no metrô, a gente vê a dificuldade que é, o transtorno que isso provoca na vida das pessoas que dependem do transporte público para se locomoverem de casa para o trabalho ou de casa pegam um metrô, depois pega outro e assim vai, né? Essa é a graça de você cobrir cidade, cobrir a questão do dia a dia das pessoas. Toda vez que você identifica um problema desse no metrô, por exemplo, aquele problema vai mexer com a vida de muita gente. Então já valeu a notícia. Sim, exatamente. E pouco tempo depois de você ter começado na Globo, já em 2001, você ganhou sua primeira matéria no Jornal Nacional. Foi no dia 30 de agosto, cobrindo o sequestro da filha do Silvio Santos. O sequestro da Patrícia, e logo depois o mesmo bandido fez o Silvio Santos refém em casa. Uhum. Tanto que teve até a participação também do governador da época, o Geraldo Alckmin, que é o atual vice-presidente do Brasil. E como que foi cobrir esse sequestro da Patrícia, o fato do Silvio ter sido feito refém? Como é que foi? Porque o Silvio é uma personalidade muito forte na TV, né? Então, com certeza, todas as atenções estavam voltadas para a casa do Silvio Santos. Sim. Como que foi isso? O sequestro tem uma regra na TV do formato que a gente cobre. E é uma regra antiga, que quase todas as TVs seguem. A gente dá a primeira informação. Olha, Patrícia foi sequestrada. Para que a gente não colocasse em risco a vítima, então a gente para de dar informação sobre o sequestro, mas continua apurando. E eu fiz a apuração durante vários dias, até o dia que o sequestrador foi preso. Ele foi perseguido, aliás, ele não foi preso. Ele foi perseguido em Barueri. Ele conseguiu escapar de um cerco policial. Dizem que ele desceu um prédio pela lateral, como se fosse uma espécie de Homem-Aranha, e desapareceu. Acho que, se eu não me engano, posso estar errado, mas 2 dias depois, por algum motivo, eu tinha entrado de manhã para trabalhar. Naquele dia, o sequestrador voltou para a casa da Patrícia Bravanel, do Silvio Santos, casa da família Silvio Santos. Eu cheguei na TV, já tinha um carro me esperando na porta, eu nem entrei, me levaram direto lá para a casa do Silvio Santos. Quando eu cheguei, uma colega que estava lá desde a madrugada falou: olha, o fone é teu, a partir de agora você faz ao vivo aqui. Era uma determinação, por quê? Porque eu conhecia todo mundo ali. Eu já cobria segurança pública nessa época, eu conhecia os policiais que estavam negociando, eu conhecia a médica que estava lá de prontidão para prestar algum socorro médico, eu conhecia a equipe do Águia, do helicóptero da Polícia Militar, a médica do helicóptero, conhecia os batalhões, os tipos de polícia que estavam lá, e ainda tinha um policial civil que não participava da negociação, mas acho que ele prestava algum serviço para a família do Silvio Santos, e ele era a minha fonte. Então, ele não participava da negociação, mas ele tinha acesso até um certo limite. Então, ele ia lá para auxiliar, e quando voltava, me dava a informação. Esse foi o maior vivo que eu fiz em toda a história de trabalho, nos 34 anos de trabalho. Foram 6 horas e meia ao vivo, sem parar. A primeira entrada era para ser de 2 minutos. Quando eu entrei no ar, eu acabei ficando 7 minutos. O diretor, na época, falou: olha, nós vamos interromper a programação. A partir da volta do comercial, nós vamos ficar em tempo real. Foi a partir daí que eu fiz 6 horas e meia de vivo, eu e o Carlos Nascimento, que era um apresentador da época do Jornal Hoje, no estúdio. Nós ficávamos trocando ali informação, descrevendo aquela situação, e com cuidado muito grande, por quê? Naquele momento, o repórter tem que imaginar que o sequestrador pode estar assistindo televisão dentro da casa. Se você fala, por exemplo, que a polícia está pronta para invadir, que tem atiradores de elite no telhado, você coloca as vítimas em risco.
Então a gente tinha que ter um nível muito grande de concentração e de cuidado para não colocar as pessoas em risco dentro da casa. Foram 6 horas e meia de bastante tensão. Quando acabou tudo, veio um recado pela minha chefia, falou: César, você não sai daí, porque hoje você vai fazer a matéria que abre o Jornal Nacional, contando como o sequestrador conseguiu entrar na casa da família. Foi aí que eu fiz a primeira matéria para o Jornal Nacional. Sim, você tocou num ponto que eu até já ia tocar nisso. Quando acontece esse tipo de situação, no caso sequestro, tem todo um rito, uma maneira especial de lidar com essa situação, porque a gente não está lidando apenas com um sequestro, a gente está lidando com um bandido que está mantendo pessoas reféns e que, às vezes, um movimento errado, tanto da polícia e até da imprensa que está cobrindo, pode colocar tudo a perder. Uhum. Então, tem todo um preparo, todo um cuidado quando lida com sequestro, visto que a gente viu no caso da Eloá, que o movimento errado colocou tudo a perder, onde ela foi assassinada. Então, a gente até foi destaque na volta do Linha Direta. Uhum. Então, tem todo um preparo, todo um cuidado quando lida com esse tipo de situação? Olha, o principal numa situação como essa é o bom senso de quem está fazendo a cobertura. O bom senso de quem vai fechar a matéria e colocar no ar. Porque, como eu te disse, qualquer informação que irrite ou mexa com o psicológico do bandido, do sequestrador, que está ali dominando uma vítima, ele pode colocá-la em risco. A vítima pode ser assassinada, pode ser torturada, pode ser espancada. E, assim, você tem que adquirir um nível de responsabilidade numa cobertura dessa, que é justamente para você não interferir na história. Eu sempre defendi que o repórter ele não tem que interferir, ele não tem que negociar. Nós estamos lá para dar informação. Quem tem que negociar é a polícia, o Ministério Público, os advogados da vítima, do bandido. Ali é o trabalho deles. E o trabalho da imprensa é informar, é acompanhar e informar com responsabilidade. Sim, isso aí. Muito interessante o que você disse sobre esse tipo de situação. E pouco tempo depois, que a gente estava conversando antes de começar a gravar, você foi cobrir economia no Jornal da Globo. Sim. Né? E como que foi para você cobrir? Se você sai da editoria de cidade, vai para o jornal de rede, que é o Jornal da Globo, cobrir economia, que é uma coisa completamente diferente, um outro mundo da editoria que você estava acostumado. E como que foi para você cobrir economia no Jornal da Globo, que tem uma bagagem, assim, um histórico de cobrir economia muito forte, vem desde o início, se eu não me engano, e até hoje é assim. Uhum. Eu passei por várias diretorias dentro da Globo, né? Eu fiquei 24 anos, e nesses 24 anos foram várias mudanças ali. E um certo diretor, ele chegou para mim e falou, quando ele assumiu: César, você já faz matérias boas na área de segurança, cobre cidade, faz ao vivo, e eu preciso que você entre um pouco mais nos jornais de rede, para você poder ter uma circulação maior desse tipo de jornal. Só que eu vou te colocar num jornal do final da noite, que é um jornal que você não faz, que isso vai ser um desafio para você, que é cobrir justamente a economia. Eu tinha feito cobertura de economia quando eu trabalhava na Manchete, porque havia uma certa divisão improvisada ali. Brasília cobria política, Rio de Janeiro cobria violência e São Paulo cobria economia. E eu fiz bastante economia. Então, para mim, assim, não era o que eu exatamente gostava de fazer. Mas eu ia lá e fazia. Eu sempre tive essa noção de que o repórter ele não pode ser monotemático. Ele pode ter uma especialização, isso é excelente que tenha, com o pessoal do esporte, o pessoal da economia, da política, da polícia, mas ele tem que cobrir tudo. Ele é um jornalista, ele tem que saber da informação. Ele tem que buscar a informação e transformar aquilo numa reportagem. E foi o que eu fiz. E ainda com uma certa característica que eu pus nesse período que eu fiquei lá, que foi colocar gente falando. Porque a gente fala em economia, a primeira coisa que vem à cabeça o que é? Números, índices. E acho isso muito chato. Porque os números e os índices podem mudar a qualquer momento. Mas a forma que eles atingem as pessoas, isso não muda.
a dona de casa, a família, as pessoas que trabalham, que ganham salário, que precisam fazer aquele salário durar o mês inteiro, elas sentem na hora quando tem alguma mudança. Então, o que eu levei para lá? Levei o fato da gente colocar gente nas matérias, personagens nas matérias. Fiquei 1 ano e meio lá. Num certo momento eu falei para o meu diretor, olha, eu acho que eu já fiz o que eu precisava fazer. Chegou uma fase que eu comecei a perder as fontes, porque as fontes eram de cidades, eram de segurança pública, e eu falei para ele, eu acho que isso não é bom nem para mim e nem para a televisão. Acho que está na hora de eu voltar para o dia a dia, para a cobertura de geral, a cobertura de segurança. Aí eu voltei. Tanto que você ficou só 1 ano e meio no Jornal da Globo, aí em 2002 você voltou para a redação do SPTV segunda edição, para continuar fazendo aquilo que você já fazia com tanta maestria, que era cobrir cidades, segurança, polícia, transporte, e também passou a produzir com mais frequência reportagens para o Jornal Nacional. Sim. Começou a aparecer mais, tanto que você cobriu as eleições presidenciais de 2002, que foi o ano da vitória do Lula, do governo Lula 1, né? Exatamente. Eu cobri umas 3 eleições presidenciais a partir desse momento. Mas a de 2002 foi a que eu cobri mais intensamente. Todo dia eu acompanhava um candidato. E era interessante porque não havia um candidato único. Porque hoje em dia tem alguns veículos de comunicação que escalam, olha, você vai cobrir candidato tal, você vai cobrir esse candidato. Não. Naquela época, nós cobríamos o candidato que estava em São Paulo. Se fosse o Lula, fosse qualquer outro adversário, um candidato que eles chamam de nanico, né, um candidato pequeno, mas nós cobríamos o candidato que estava aí. E é interessante fazer... Todos os candidatos em São Paulo tinham que cobrir todo mundo. Aí na verdade se escalava um outro colega, né? O outro colega ia cobrir, se dividia. Se tivesse 3 candidatos, eram 3 equipes diferentes cobrindo os candidatos. Sim, e a sua experiência em longas coberturas também te fez acompanhar os longos julgamentos do caso da Suzane von Richthofen, né? O julgamento, ela matou os pais em 2002, mas o julgamento aconteceu só em 2006, durou 5 dias. Né? E como que foi cobrir esse caso que realmente chocou o Brasil? Porque a gente fala de uma filha que matou os pais com a participação do namorado para conseguir a herança. Como que foi fazer a cobertura do julgamento da Suzane? Bom, eu não cobri o fato em si, porque quando aconteceu eu tinha acabado de chegar, né? Foi um outro colega que cobriu a investigação, que era o Valmir Salaro, e eu fui cobrir o julgamento. Era uma fase em que esses julgamentos mobilizavam toda a sociedade, mobilizava toda a imprensa. Eram 4 ou 5 equipes de cada veículo de comunicação fazendo para jornais diferentes, enquanto uma acompanhava o julgamento, a outra fazia ao vivo. E é uma cobertura difícil, porque, primeiro, há uma regra no Brasil: não se entra com equipamento de gravação dentro do tribunal do júri. Não é permitido. Então, o que acontecia? Entrava um repórter e um produtor, nós anotávamos tudo o que se falava. Por exemplo, era o momento do depoimento da Suzane. Então, tudo que ela falava nós anotávamos e transformávamos aquilo em tópicos. Depois era a vez do promotor, a mesma coisa. A acusação, depois a defesa. Então, assim, era um trabalho braçal, cansativo, que nós transcrevíamos, transformávamos aquilo em GC, para poder apresentar para as pessoas, analisava o comportamento de cada um dentro do tribunal, qual que era o comportamento da Suzane, por exemplo, sentada na cadeira, ela ficava praticamente imóvel ali, impassível, você não tinha expressão, raramente ela demonstrava expressão. E nós tínhamos que descrever tudo isso, sem contar o lado de fora, que eram fóruns. O fórum ficava praticamente lotado de pessoas que achavam que fosse conseguir entrar. Então, foram, se não me engano, 5 dias de cobertura o julgamento, 4 ou 5 dias, que eu ficava lá pelo menos 12 horas do dia. Sim, e também, saindo do julgamento da Suzane, você acompanhou os ataques e rebeliões em presídios, né, que levou caos e pânico para São Paulo. Isso foi no mês de maio, sim, segundo a minha apuração aqui. E você descreveu essa situação como um cenário de guerra. E como foi cobrir isso aí? Porque eram ataques acontecendo a todo momento, as rebeliões e o caos instaurado. Como que foi cobrir esse episódio aí da história?
Foi um trabalho difícil também, porque você não sabia o que poderia acontecer com a equipe que você está trabalhando na rua. Tudo começou num domingo, eu estava de folga, estava na casa da minha mãe, fui almoçar com a minha mãe, com os meus irmãos. Era perto da hora do almoço, entrou um plantão da Globo, falando que tinham estourado uma ou duas rebeliões. E naquela época eu voava bastante, eu sempre fui um repórter especializado também em reportagem aérea. Eu já voava muito para rádio naquela época. Eu parei, na verdade, ali e falei para minha mãe já, olha, não vou nem beber nada, comer nada, porque meu telefone vai tocar. E tocou. Naquela hora eu fui para a TV, subi no helicóptero, eu conhecia todos os presídios da Grande São Paulo por cobrir segurança pública, sabia mais ou menos qual a lotação de cada um, qual que era a importância e a gravidade de presos de cada um. E eu passei a voar durante toda a tarde até a noite, entrando nos intervalos comerciais, durante o programa do Faustão, no Fantástico, descrevendo aquela que nós chamávamos de mega rebelião. Foram 11 horas de voo aquele dia. Eu só pousava a cada 3 horas para abastecer e para descansar 15 minutos. Depois dessa cobertura intensa, em um domingo, começaram os ataques e os boatos de ataques a autoridades, a comércio, a ônibus, a carros. E a cidade viveu um clima de tensão absurda, né? Teve um momento, por exemplo, para quem é de São Paulo aqui, é uma rua chamada Cardeal Arco Verde, ela fica no bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital. Eu estava nessa rua, começou a correr um boato de que haveria ataques naquela rua. Nós gravamos os comerciantes puxando as portas de ferro para baixo, fechando tudo. Em 5 minutos, não tinha ninguém no comércio, as lojas estavam fechadas, as calçadas vazias, nenhum carro na rua e só a minha equipe no meio da rua. A gente ficava pensando, nós temos que gravar, mas o que pode acontecer com a minha equipe só aqui no meio da rua? Foi um momento de muita tensão. E foram dias sucessivos de cobertura com esse ritmo de insegurança por andar no meio da rua. Sim, você falando sobre isso, vou puxar agora aqui para o meu estado, o Espírito Santo, quando teve a greve da polícia em 2015. Acho que foi 2015, quando a polícia entrou de greve. Foi um clima de pânico geral, porque foi onde a criminalidade reinou soberana praticamente. Onde tinha, como você falou, boatos a todo instante de que os bandidos poderiam descer, invadir algum local. Então foi um clima realmente de pânico, de medo, né? E para você ver como que estados diferentes, tão diferentes, né, comparar São Paulo com o Espírito Santo, não tem nem como, o problema de violência afeta a população meio que da mesma forma. O problema da violência, da criminalidade e tudo mais. A segurança mexe com o país inteiro, acho que qualquer parte do mundo. Quando você se sente inseguro, quando não há segurança, a população não vive direito. Todo mundo tem receio, tem medo de que aconteça algo. E muita gente critica, às vezes, o trabalho da polícia. A polícia tem suas mazelas, seus problemas, mas é ainda a instituição que representa a sociedade e que, em tese, tem que dar a segurança que a sociedade espera, né? Quando você não tem, como aconteceu no Espírito Santo, é que você sente ali o quanto você fica descoberto por não ter um órgão que te proteja. Sim, é o único também que se dispõe a levar um pouco de segurança para a população, né? Então é isso, tem as ressalvas que a gente tem que fazer, mas a gente tem que reconhecer que é o único que se dispõe a levar pelo menos um pouquinho de segurança para a população como um todo. Claro. Agora, partindo para o ano de 2008, você cobriu o caso da Isabela Nardoni, aquela garotinha que na época tinha 5 anos, que foi jogada da janela do apartamento pelo pai, o Alexandre, e também a Ana Jatobá, que é madrasta da Isabela e esposa do Alexandre. O casal foi à júri popular em 2009, um ano depois do crime. Aí vale lembrar, o Alexandre foi condenado a 31 anos de prisão e a Ana Jatobá a 27 anos, respeito cada um. E você começou a trabalhar às 8 horas da manhã, no dia do julgamento, e ficou mais de 12 horas. Você só saiu a 1 da manhã do dia seguinte.
Como que foi cobrir? Porque também mais um caso que mobilizou a sociedade inteira, e São Paulo principalmente. E esse caso, a cobertura não foi só do julgamento, foram 61 dias de cobertura da investigação. Eu participei de toda a cobertura da investigação. Do conhecimento do crime, investigação e julgamento. Então foi todo o processo. Exato. Do dia seguinte ao crime, eu entrei na cobertura, eu acompanhei toda a investigação feita pela polícia, toda a parte de perícia, as buscas, as prisões até o julgamento. E sempre, acho que é um site bom para a gente usar nessa parte da entrevista, como se colocava o casal dentro da cena do crime. Naquela época, a polícia tinha colocava eles apenas como suspeitos. Eles diziam que um ladrão teria entrado na casa, que teria jogado a menina. E ali mesmo, durante a investigação, eu mantinha contato com pessoas especializadas em investigação de homicídio que não faziam parte da investigação do caso Isabela. E elas já me diziam, na época, que era impossível ter entrado um ladrão. Por quê? Havia um intervalo de tempo que a polícia demorou muito para medir. Era um intervalo, se eu não me engano, de 14 minutos e meio. Você tinha que contar 14 minutos e meio desde a chegada do carro ao condomínio, com o casal e a criança. A menina já tinha sido ferida dentro do carro, porque a madrasta tinha dado um safanão nela, teria pego no anel e machucado a testa da Isabela. O pai pega a menina no colo, anda pelo estacionamento, vai para a porta do elevador. Você tinha que considerar que talvez não tivesse um elevador parado lá, tinha que chamar o elevador e esperar a chegada dele, entrar na casa, colocar a menina no chão, onde ele disse que a menina tinha ficado. A menina começa a chorar, ele vai lá, dá um safanão na menina, chacoalha a menina. Aí, nesse meio tempo, a pessoa que matou a Isabela tinha que pegar uma tesoura, cortar a tela, pegar a menina, soltar da janela do 6º andar, lavar todo o apartamento que tinha manchas de sangue, lavar os panos que foram usados para apagar as manchas de sangue, ajeitar tudo, sair e trancar a porta. Eu, pessoalmente, nunca vi um ladrão roubar uma casa e trancar a porta, sair e trancar a porta. E essas pessoas que eram especializadas em homicídio me diziam: César, isso coloca o casal na cena do crime, porque é impossível fazer tudo isso em, se não me engano, 14 minutos e meio. E isso foi o que condenou, basicamente, o casal na hora do júri. Foi um júri longo também. Eu chegava todos os dias ali no meio da manhã e ficava até praticamente no fim da noite. E no dia do julgamento, o julgamento se estendeu até 1h30 da manhã. Aí uma coisa já do repórter que gostava de cobrir esse tipo de assunto, que tinha a responsabilidade de levar esse assunto. Eu falei: hoje eu não vou embora daqui enquanto não sair o veredito. Enquanto eu não puder dar a notícia de qual foi o resultado daquele tribunal do júri. Eu me dispus a ficar para poder dar a informação. E assim entra mais uma cobertura histórica para a sua extensa lista, né? E também outros crimes hediondos que você cobriu, que também foi o assassinato, né, a morte do cartunista Glauco Vilas Boas e do filho Raoni Vilas Boas também, em 2010. Da advogada Mércia Nakashima, assassinada pelo ex-namorado Misael de Souza em 2010, também. Só que aí, nesse caso da Mércia, você acompanhou de perto também o trabalho da polícia, quando encontrou o corpo da Mércia numa represa de Nazaré Paulista, né, que fica no interior de São Paulo. E também você diz também no seu depoimento para o Memória Globo que, nesses casos, o jornalista tem que ter um cuidado, né, porque é difícil você tem que correr contra o tempo para conseguir informação na hora certa, mas também não pode depender apenas das fontes oficiais, que às vezes o tempo do jornalista não é o mesmo tempo da fonte. Aí, qual é esse tipo de cuidado nessas situações? Porque o inquérito da polícia, né, o resultado final, às vezes demora 30, 60 dias para sair. E o jornalista tem que estar o fato ali na hora. É o hard news. O hard news não espera. Aí como que é cobrir esses casos assim de crimes hediondos, onde a notícia não pode esperar? Bom, primeiro o repórter tem que ter um certo nível de paciência. Eu costumo falar para os colegas, e falava muito na redação, nós jornalistas
temos que colocar um jornal no ar por dia, pelo menos. A polícia tem que fazer o inquérito no prazo dela. Ela não tem que fazer um jornal por dia. Então, a pressa jornalística nem sempre é a mesma do ritmo da investigação policial. Então, o que o jornalista faz nesse meio tempo? Ele busca detalhes, ele busca confirmações. Eu, por exemplo, muitas vezes fui bater na porta da casa do Misael para saber se ele estava lá, se queria falar, que nós daríamos espaço, e se a família dele queria falar. Que é uma coisa que poucos jornalistas faziam. Todo mundo se concentrava na porta lá do departamento de homicídios, onde provavelmente saía. Como nós tínhamos uma equipe razoavelmente boa para trabalhar nisso, enquanto um ia para o local, um ou dois iam para o local, eu ia com o produtor, uma outra equipe ficava acompanhando o trabalho da polícia, trocávamos informações, buscávamos algum detalhe e colocava uma matéria por dia no ar, sempre com conteúdo, mas sem avançar, que eu sempre me preocupei muito nisso. Com isso, a gente via, às vezes, um veículo ou outro avançando o sinal, tentando dizer que, olha, descobriram tal coisa, e você ia checar no dia seguinte e não era nada daquilo. Alguém ouviu falar e transformou em notícia. Então, eu sempre preferi, nesses casos, acompanhar o time certo. A polícia descobriu A, então nós vamos dar A. A polícia não descobriu aquele A, então talvez hoje não tenha notícia. Eu preferia não dar a notícia do que dar algo errado e ter que desmentir no dia seguinte. Mas, nesse caso, eu acompanhei completamente a investigação. Foram também quase 60 dias. Fui muito lá para a represa. Eu fui, inclusive, no primeiro dia que tiraram o carro dela. O carro dela estava submerso. E estava lá quando encontraram o corpo. Fui acompanhar muitas vezes o trabalho dos peritos, pegando terra, pegando vegetação local que foi encontrada na sola da bota do Misael, o arame farpado, onde tinham alguns resquícios de roupa rasgada. Tudo isso eu ia descrevendo e transformando em notícia. E no final, todas essas coletas que foram feitas ali comprovaram que eram dele. Então, foi um trabalho incessante, longo, você tinha que viajar, era uma viagem de São Paulo até lá, porque o acesso era muito difícil, tinha que fazer buscas, eu fui muitas vezes durante a noite para lá, uma escuridão tremenda, você fica com medo, claro, mas você tem que ir, você estar apurando informação, mas no final das contas, foi uma das coberturas que posso considerar mais assertivas, porque a gente não avançou o sinal em momento nenhum, nós demos muitos detalhes da investigação, demos o momento em que tudo foi encontrado, até o julgamento e a condenação do Misael. Não tinha o que contestar na nossa cobertura, porque nós, em momento nenhum, avançamos o sinal, nós não condenamos. Nós esperamos a polícia investigar e a justiça condenar. Sim, agora indo para o ano de 2013, você conseguiu com exclusividade, né, imagens de câmera de segurança de uma quadrilha que davam pistas sobre a explosão de um carro forte, né, só que vocês só soltaram essas imagens depois que a quadrilha tinha sido presa. No caso, a importância de saber quando o momento certo de trabalhar com imagens, de soltar alguma informação. 2013 também, outros 2 grandes julgamentos que você estava lá. O dos policiais responsáveis pelo massacre no Carandiru e o do estudante Gil Rugai, acusado de ter matado o pai e a madrasta em 2004. Ou seja, só em 2013, uma exclusiva e 2 julgamentos. Né? E a do Gil Rugai, você conseguiu um furo de reportagem para o Jornal Nacional por causa de uma lesão que ele tinha na planta do pé. Como que foi aí? Essa aqui me chamou muita atenção. Conta um pouquinho sobre esse caso do Gil Rugai. Vamos começar pelo Gil Rugai. Eu acompanhei também toda a investigação, desde o dia seguinte ao que a Alessandra Toretino, né, que era madrasta, e o pai dele foram assassinados, que era casa e ao mesmo tempo funcionava como produtora. Num certo dia da investigação, eu estava na porta da casa com a minha equipe, um grupo de peritos foi até a casa e retirou uma porta. Naquela porta tinha a marca da sola de uma bota, que foi a marca da pessoa que tinha arrombado aquela porta para invadir o quarto e assassinar o casal. Nós guardamos essa imagem. Passou um tempo,
passou bastante tempo, a investigação foi fechada, concluída, quase concluída, mas a polícia precisava fazer um laudo, porque ela apreendeu as botas do Gil Rugai dentro da casa. E precisava comparar a sola da bota com a marca na porta. Só que a porta tinha desaparecido. Ninguém sabe até hoje onde essa porta foi parar. Ela ia para um depósito da perícia e ninguém sabe como essa porta desapareceu. E só a minha equipe tinha a imagem da sola, da marca do pé na porta. A promotora e o delegado me procuraram, pediram para que eu cedesse aquela imagem, porque os peritos tinham como dimensionar o tamanho, comparar as marcas para ver se eram iguais à da bota. Nós cedemos a imagem e, num certo momento, saiu o laudo, comprovando que aquela bota apreendida na casa é a mesma que chutou a porta naquela marca. Quando saiu esse primeiro laudo, o delegado falou: César, se você der agora, talvez atrapalhe a investigação, porque a gente está pedindo uma outra investigação, que era um exame no IML da sola do pé do suspeito. Por quê? Eles diziam que quando alguém chuta uma porta com a sola do pé, fica uma microlesão, que a olho nu não se vê, mas internamente fica. Pediram esse exame, foi feito esse exame e comprovou que havia lesão. Esses dois laudos foram transformados em um, da marca da bota com a lesão, e eu recebi a informação desse laudo em primeira mão, até porque eu tinha ajudado aos investigadores, né? E eu dei essa informação no Jornal Nacional, em primeira mão. Isso é uma demonstração, eu falei tudo isso para demonstrar que a gente não precisa avançar o sinal. Eu me preocupo muito em não cruzar, não atravessar e atrapalhar o trabalho de outros órgãos, outras equipes. A gente tem que saber o momento certo de dar informação para que não comprometa nada, você não atrapalhe ninguém. O meu trabalho é dar informação, o trabalho do policial é investigar, então cada um faça o seu. Assim como eu não aceito que um policial tentasse intervir num trabalho que eu estava fazendo. Eu sempre deixei muito claro, faça o seu e eu faço o meu. E também acaba sendo, por muitas vezes, um trabalho colaborativo, né? Da imprensa com a polícia. Indiretamente sim. Da imprensa não avançar demais para não atrapalhar e também da polícia não interferir no trabalho da imprensa. Dá para fazer uma conciliação bacana aí. Né? Tem que ter uma colaboração mútua nesse caso, né? Uhum. Porque já aconteceu de cobrir casos em que a polícia não queria passar nada para a imprensa, que um certo policial não gostava de jornalista, é um direito dele, não tem problema. Mas o público tem direito de saber. Então, se eu não conseguir por aquele canal, eu vou tentar por outro canal, mas eu não vou deixar de buscar informação. Houve casos também, isso muito lá atrás, numa fase em que o próprio Departamento de Homicídios chamava um grupo de jornalistas que cobriam muito essa área para pedir opinião. Porque às vezes eles tinham uma investigação, mas ela parava em um certo momento, e eles tinham um olhar policial. E nós tínhamos, esse grupo de jornalistas tinha um olhar jornalístico, o olhar de quem está de fora. E isso já ajudou a resolver alguns casos, assim, a resolver detalhes de casos, né? Então isso era muito comum. Sim, é muito bacana acompanhar essas histórias. E agora, César, falando mais recentemente, você, 24 anos de Globo, né? As pessoas, obviamente, criam uma identificação, né, uma afetividade com você. E como você recebeu a notícia do seu desligamento da TV Globo? Como que aconteceu isso aí? Você estava preparado ou não? Já esperava? Como que foi? Bom, o desligamento nunca é uma coisa boa. Não dá para dizer que não, tudo bem. Mas eu posso dizer que eu vinha me preparando já. Eu tinha, entre a TV, os 24 anos de TV e os 6 de rádio, eram 31 anos de um grupo só. Trabalhei bastante, fui feliz ali, não posso reclamar. Porque vale ressaltar que a CBN é do Grupo Globo, né? Sim, então, se somar tudo isso, são 31 anos trabalhando para o mesmo grupo. Acho que ninguém fica 31 anos num grupo se você não for um bom profissional, se você não for respeitado e sentir que é respeitado. Mas tudo tem um começo, meio e fim. E de uns meses para cá eu sentia que esse prazo estava acabando, que estava chegando essa hora de eu sair.
Até porque o mercado jornalístico hoje ele mudou muito. Ele está sendo enxugado, está faltando dinheiro, a parte econômica está pegando muito. O jornalista mais antigo, evidentemente, ele tem um salário melhor do que o que está começando agora. O jornalismo é um produto caro. Tudo que você manda uma equipe para a rua, você tem equipamento, você tem transporte, tem o trabalho de cada um dos profissionais. E a gente percebe que a imprensa, por conta da economia, foi se enxugando. Então, eu acho que eu me tornei, por ter um tempo maior assim na TV, eu e alguns outros colegas, aliás, vários colegas, nós nos tornamos peças mais caras para o jornalismo. Como eu já sentia que um dia poderia chegar, eu fui me preparando psicologicamente, de uma certa forma, é claro que a gente nunca está totalmente preparado, mas financeiramente. Fiquei chateado, claro, mas vida que segue. Estou tocando, estou trabalhando por conta própria com o meu filho, que também é formado em rádio e TV, o meu filho mais novo. A gente está fazendo consultoria, está fazendo projetos de séries para a internet, e eu acho que nos próximos meses a gente vai ver boa parte desse trabalho aí começar a ser percebido novamente pelas pessoas. Sim, exatamente. Ninguém está preparado para o desligamento, mas infelizmente faz parte da vida. Sim. E agora que você vai se lançar aí nesse mundo da internet, você acha que esse mundo da internet digital, uma última pergunta para encerrar, você acha que vai ser uma via alternativa para o jornalismo? Que a gente está vendo a ascensão da internet, a gente vê muitos podcasts também, né, e conteúdos próprios produzidos por equipes que os jornalistas montam. Você acha que a internet vai ser uma via alternativa ao jornalismo clássico da TV, do rádio e etc.? Ela já é uma alternativa, assim como o streaming. Em proporções menores, claro. A TV tem um público muito maior ainda, a TV aberta principalmente, porque é um meio gratuito. Mas as pessoas tendem a buscar informação também fora do dia a dia, fora do veículo tradicional. São informações segmentadas, são grupos segmentados, que vão buscar, por exemplo, uma formação específica de segurança pública, uma informação específica de transporte, de estradas, e você tem um campo vasto ali para poder dar essa informação. Hoje em dia, nós temos ali, se você entrar no Google, colocar a palavra podcast, vão aparecer centenas, milhares, mas as pessoas vão escolher o que interessa para elas. Então, a preocupação do jornalista agora talvez seja conseguir definir o que realmente ele vai transformar em informação, em produto, em notícia, e aquilo vai realmente interessar a um grupo de pessoas. Acho que a tendência é essa, você trabalhar para grupos segmentados. Então, num futuro não muito próximo, a gente vai poder acompanhar César Galvão com as suas séries de reportagens na internet? Eu espero que sim. Claro que sim. A gente tem os projetos, estão andando, não são rápidos, porque, como se disse, como fazer jornalismo é caro. Então, você tem que ter orçamento, tem que ter empresas que se disponham a bancar esses custos, a se interessar pela produção dessas séries, das notícias, mas é um conjunto. Quando esse conjunto se fecha, ela se transforma em realidade. É o que a gente espera agora. E vamos tocando aí, vamos fazendo projetos, fazendo consultoria, e eu acho que as pessoas logo vão ter notícia da gente. Também nessa área de podcast, a gente tem um projeto que é um pouco mais a médio prazo, mas que provavelmente deve sair também. Sim, então teremos no futuro aí o selo César Galvão de qualidade para produções jornalísticas independentes. Tomara. Sim, é assim a gente tomara que o público goste. E com certeza vai gostar. Você é um jornalista renomadíssimo, né, experiência em várias coberturas, né, tem uma sensibilidade, um olhar crítico, um senso de humanidade muito grande e que fez a diferença, por isso que você conseguiu ficar 31 anos no mesmo grupo que foi a Rede Globo. Obrigado. E a gente, como telespectador, agradece o seu trabalho. Né? A gente teve o privilégio de te acompanhar por muito tempo. Eu menos, né, que eu sou novo. Mas a gente agradece demais aí o seu trabalho e que venha outros projetos aí que dê tão certo quanto a sua carreira na TV Globo, na rádio e etc. Agradeço. Tomara que venha tudo isso realmente. E só para terminar, o jornalista, o maior prêmio para o jornalista não é aquele prêmio
do certificado, do troféu. dinheiro. Não, é quando a pessoa olha para você e fala: eu entendi o que você quis dizer, eu entendi a sua matéria, a sua informação, e ela me ajudou. Esse é o melhor prêmio que a gente tem. Isso aí, sem sombra de dúvidas, consegue ser maior do que qualquer honraria, prêmio, enfim. Com certeza. Quando o público entende, aí você sabe que o seu trabalho foi bem feito e feito com maestria também. E vai ajudar as pessoas. Sim, exatamente. César, agradeço demais você ter disponibilizado um pouco do seu tempo para ter conversado com a gente, por ter aceitado o nosso convite de bater esse papo. Foi muito bacana, muito esclarecedor, muito bom ouvir essas histórias, né, que não são fáceis, né, porque são histórias complicadas, mas é muito interessante ouvir a pessoa que contou essa história para a gente. Né? Os bastidores são bem legais. Os bastidores, eu tenho um carinho especial pelos bastidores, eu vou ser bem sincero. Eu acho que muita gente gosta. Então aí, eu agradeço pela oportunidade também, espero que as pessoas possam acompanhar e conhecer um pouquinho do que é trabalhar nessas áreas tão complicadas. Um abraço para todos vocês. Sim, isso aí. A gente agradece demais você ter batido esse papo com a gente. Foi muito bacana, muito esclarecedor. Espero que as pessoas também gostem, assim como eu gostei. Tá bom? Muito sucesso para você nesses novos projetos, César. Que Deus te abençoe. Tá bom? Não só você, mas também a sua família e os seus projetos daqui para frente. E para você que acompanhou o Papo N1 até aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Esse foi o Papo N1 de hoje, que entrevistou César Galvão. E semana que vem a gente está de volta nesse mesmo horário, a partir das 8 horas da noite. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.